e todas. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos. Fernanda? Todos me ouvem? Ouvimos no eco, Jean. Ok, eu vou tentar ajustar aqui. Acho que esse é o problema. Boa tarde. Todos ouvem? Boa tarde, Jean. Escuto. Ah, tá joia. A gente estava com um probleminha de conexão. Boa tarde, Jean. Tudo certo? Pessoal, a gente vai ter que fazer uma dinâmica aqui da apresentação. Então, eu vou iniciar com a abertura. Assim que eu finalizar, eu passo, então, a palavra ao primeiro conferencista, que é o professor Aquiles, que eu peço desculpas que a gente está com um pequeno atraso, porque nós estamos com dois equipamentos próximos no auditório. Então, no momento que a gente conecta o equipamento, dá uma microfonia.
Então, é com muita satisfação, em nome do Grupo de Estudos e Pesquisa em Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica, que eu declaro abertos os trabalhos do 4º Encontro Nacional, que vai ocorrer de 10 a 13 de julho, com o tema Avaliação e Intervenção em Psicologia Clínica, Diálogos Transdisciplinares. De imediato, eu quero agradecer aos membros do Grupo de Estudo e Pesquisas em Fenomenologia, que têm nos ajudado na organização do evento, em especial a todos os conferencistas que investiram tempo para estarem aqui conosco nessa semana, em especial também ao professor Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira, que fez a nossa mediação com a professora Ângela Lisbelo, ao professor Aquiles, que aqui já está presente também, que fará a mediação na conferência da professora Ângela Lisbelo na quinta-feira. Nós temos uma programação vasta, alguns 3 dias na semana nós teremos palestras às 10 horas da manhã, e o restante da programação de 14 às 18, 19 horas, variando por dia. É um evento que a gente está retomando a atividade presencial, mesmo sem financiamento de agência de fomento. Nós tivemos eventos presenciais na universidade até o ano de 2019, logo nos anos subsequentes veio a pandemia e nós fizemos eventos online, e esse ano, então, a gente está fazendo, pela primeira vez, um evento num formato híbrido, é um teste, né? Vocês estão conectados online, nós estamos aqui no auditório setorial do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, aqui no campus do Bacanga. Então, declarando aberto aos trabalhos, dando boas-vindas a todos, eu vou, então, passar a palavra de imediato ao professor Aquiles Gonçalves Coelho Júnior, que é psicólogo pelo CRP de São Paulo, doutor pelo programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Ele realizou estágio na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, na área de pesquisa sobre Edith Stein, filosofia contemporânea, sobre a orientação da professora doutora Ângela Lisbelo. Então, professor Aquiles, eu queria de imediato agradecer ao seu aceite, agradecer a sua participação pela primeira vez conosco. Espero que venham outras participações e que no próximo ano a gente possa estar aqui presencialmente na Universidade Federal do Maranhão. É uma honra tê-lo conosco aqui. A palavra é sua. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, professor Jean. Boa tarde a todos presentes. Vocês me ouvem? Também estava com um problema de conexão aqui. Ótimo. Bom, então, nesse primeiro momento, agradecer o convite, né, para estar partilhando um pouco com vocês as reflexões sobre algumas contribuições da fenomenologia para o tema da clínica, né, a partir do olhar de Edith Stein. Também agradecendo, né, nesse caminho, poderia também deixar de agradecer a professora Ângela Lisbelo, que, né, acompanhou todo esse percurso, os professores Miguel Mafude e Cristiano Barreira, que estiveram comigo aí na orientação, no caminho da pesquisa. Né? Eu vou iniciar, então, a apresentação, vou lendo e comentando um pouco com vocês, também com alguns problemas técnicos aqui de conexão, e qualquer coisa vocês me sinalizam, tá? Fiquem à vontade aí se aparecer algum ruído de sinal aí Então, vamos lá. O tema, então, né, dessa apresentação é o processo pessoal, autenticidade clínica psicológica à luz de Edith Stein. Né? Esse tema, né, do processo pessoal é um tema que vem acompanhando o meu interesse, né, desde do momento em que me formei psicólogo, né, à luz aí da fenomenologia, e nos últimos anos o interesse pelo tema também da autenticidade. Né? Se a gente pensa um pouco, né, as primeiras décadas após aí o reconhecimento da psicologia como profissão no Brasil, esse tema, a abordagem desse tema, né, de processo pessoal, de mudanças pessoais, em muitos momentos ele foi, né, abordado aí por interesses muito ligados à normatização, adaptação das pessoas às expectativas, né, sociopolíticas de uma ideologia dominante. E
muitas vezes também atravessado por uma busca de técnicas, né, que pudessem, de alguma forma, exercer uma influência no processo de subjetivação, né. Nessa ocasião, a psicologia clínica ela chegou muitas vezes até mesmo a servir, né, de uma ferramenta para retomar um pouco a necessidade, né, de discutir o tema, né, de uma adaptação do sujeito aí a essas expectativas. O objetivo desse trabalho, então, voltei. Ok, me ouvem? Ótimo, então vamos lá. O objetivo desse trabalho, então, é analisar o fenômeno do processo pessoal que ocorre dentro do contexto da clínica psicológica, né, ressaltando as contribuições da fenomenologia clássica, sobretudo, em especial, né, as contribuições de Edith Stein, para a identificação dos principais aspectos que podem se modificar nesse contexto da clínica, né? Em outras palavras, significa buscar uma resposta à seguinte questão, né? O que pode mudar em uma pessoa que vivencia um acompanhamento psicológico, né? E quais as contribuições da fenomenologia clássica para a compreensão dessa mudança? Então, para responder essa indagação, né, eu pensei em dividir a apresentação em três partes, em três momentos. Um primeiro, né, buscando enfrentar aí um questionamento sobre o que é um processo pessoal, à luz, né, da fenomenologia e destacando aí o tema da autenticidade. No segundo momento, quais são os aspectos mais estruturantes da clínica psicológica contemporânea? E, por fim, no terceiro momento, né, quais os principais aspectos da experiência que podem sofrer alguma modificação, né, examinando esses aspectos a partir de Edith Stein. Tá? Então vamos, primeiro passo então, que é pensar esse processo pessoal. Examinar o tema do processo pessoal a partir da fenomenologia implica voltar às coisas mesmas. Isso é, dirigir a esse fenômeno que se apresenta à nossa consciência, que é captado na vida cotidiana. Então a gente parte da consideração de que, com o passar do tempo, alguma coisa muda em nós. Nem tudo permanece da mesma maneira. Embora também constatemos um senso de permanência em muitas das características pessoais. As características corporais, a maneira de sentir, a maneira de pensar, bem como o critério que guia as nossas escolhas, são alguns aspectos imediatamente identificados a partir de uma rápida visada reflexiva sobre a nossa história pessoal. Então, a pergunta que surge é: o que é esse processo de mudança pessoal? E é possível identificar uma direção para esse processo, os limites para esse processo? No âmbito da psicologia contemporânea, além da psicologia clínica, destacaria, né, duas grandes áreas da psicologia que se interessam por esse tema, que é as teorias desenvolvimentistas. Então, quando se fala de psicologia do desenvolvimento, como, por exemplo, se a gente consultar manuais como, né, Papal e Olds, que falam de várias teorias normativas, né, que vão ali, de uma certa maneira, descrever os ciclos próprios de cada fase, onde vão acontecer as mudanças, e também algumas perspectivas não normativas que vão se centrar mais na influência cultural e ambiental desse processo de mudança. Uma outra área também na psicologia abordado sobre esses processos de mudanças pessoais são as teorias de personalidade, né? Onde também, em muitos manuais que são consultados no Brasil, destaca-se aí aspectos mais estruturais da personalidade, que vão acompanhar, né, o processo biográfico da pessoa, e alguns aspectos dinâmicos, né? Então a gente tem uma tradição na psicologia que, além da psicologia clínica, que se interessa pelo tema do processo de mudança. Mas quando a gente se aproxima da fenomenologia, né, a grande contribuição da fenomenologia para a psicologia é, a partir de um método, né, e sobretudo com o uso da redução fenomenológica, esclarecer
né, vários desses fenômenos que são tomados como base de análise em situações práticas, em situações empíricas. E aí, nesse processo, em toda essa dinâmica de análise, né, não só o Edmundo Husserl já havia iniciado, né, desenvolveu aí a fenomenologia, mas muitos dos seus discípulos e alunos, e entre eles Edith Stein, que foi uma, né, discípula, uma assistente de Edmundo Husserl, que depois continuou seus trabalhos de pesquisa com o tema da empatia, com o tema da fundamentação filosófica da psicologia, né, e vários outros temas antropológicos e também educativos, né, além de teológicos também. Edith Stein, ela reconhecia que a pessoa estava submetida a um processo de mudanças envolvendo as suas dimensões da corporeidade, da psique e do espírito que ela havia chegado a identificar a partir de uma análise das vivências. Ao mesmo tempo, né, que ela possuía também no seu ser pessoal alguma coisa que permanecia, né, ao longo dos anos, né, na sua existência, e se expressava em toda a sua vida. Né? E esse aspecto, né, de permanência que ia se desdobrando, ela designava aí como núcleo pessoal, né, ou núcleo da alma. Nas análises de Edith Stein, desde a época, né, do sua tese de doutorado, o problema da empatia, ela identificava que existiam algumas propriedades constantes na pessoa, né, algumas propriedades constantes da alma, o termo que ela utiliza para essa vida interior, para essa interioridade. E o fato de identificar propriedades constantes, porém, não significava que o fato de ser constante seria, então, alguma coisa necessariamente autêntico, né? Pode acontecer de uma pessoa ela manter características constantes, estáveis, mas essas características não estarem de acordo com o seu núcleo pessoal. Seriam características que nascem a partir de um processo de imitação de uma outra pessoa, ou assumindo aí algum modelo externo, mas ainda não necessariamente sendo algo autêntico, próprio, original, né, de cada um. Uma pessoa, então, ela pode desenvolver vários traços, né, que acompanham durante o seu período de vida. E muitas vezes essas modificações, elas vão sofrer influências, né, das circunstâncias que ela está inserida no seu ambiente. Seja das relações interpessoais, né, e aí a gente poderia dizer vários tipos de relações, como as relações comunitárias, sociais, de massa, ou do ambiente natural, né, os alimentos, clima, né, os processos, né, a pandemia como nós passamos, né, do mundo espiritual, né, as instituições educativas, religiosas, jurídicas, tudo isso pode, de alguma maneira, favorecer ou, em alguns momentos, dificultar a expressão dessas disposições que são mais originárias em cada pessoa, mais próprias, né, mais autênticas em cada um. Então isso se refere, né, como que esse potencial, que é um potencial universal do ser humano, como que a gente vai se apropriando desse, né, desse potencial universal, dessas características universais, fazendo dessas características próprias, né? E assim, assumindo os aspectos mais singulares em cada momento. Quando a gente se refere, então, né, a esse processo de mudança pessoal, é possível ainda identificar na obra da Edith Stein dois momentos onde ela descreve algumas características desse processo. Um primeiro momento, onde ela vai falar de um processo de uma formação da pessoa, né, ou a gente poderia dizer também, no momento que ela descreve isso, né, uma formação da personalidade. Isso ela já fazia, né, desde as análises sobre empatia, causalidade psíquica, mas também um momento mais avançado da obra dela, onde ela vai discutir, a partir de uma perspectiva metafísica e ontológica, o que ela chama de um princípio de individuação. Né? Então, como que a pessoa ela vai assumindo essas características mais próprias. Não se trata de dois processos, né, diferentes, é um mesmo princípio, né, que é examinado a partir de vieses diferentes aí de análise,
Caso contrário, também a gente teria, né, várias individualidades aí na mesma pessoa. Não é essa a perspectiva de descrição que ela está nos convidando a olhar, mas é uma perspectiva onde nos convida a pensar como se dá essa assunção, né, essa apropriação das características mais pessoais, mais originárias. Podemos identificar que o termo processo de mudança pessoal encontraria na obra steiniana uma certa correspondência com a noção teórica de formação da personalidade, né? Então, na psicologia nos interessa estudar esse termo processo pessoal, né? Sobretudo como acontece em contextos mais clínicos. Edith Stein não está descrevendo sobre processos clínicos, psicológicos, ela está descrevendo, fazendo uma análise antropológica. Então, a gente fazendo esse paralelo, um primeiro ponto de diálogo com a obra dela seria a partir desse conceito de formação humana, né, e de formação da personalidade. E esse termo formação, nesse sentido fenomenológico, ele remete então a um duplo significado, né? Então, citando Edith Stein, a formação não é uma posse de conhecimentos, e sim a forma que a personalidade humana assume sobre a influência de múltiplas forças vindo de fora. Ou então, o processo dessa modelagem. O material a ser moldado é constituído, de um lado, pelas aptidões físicas e psíquicas com que o ser humano nasce, pelo material que lhe é constantemente acrescentado de fora, e o que deve ser assimilado pelo organismo. O corpo retira esse material do mundo físico, a alma do ambiente espiritual, do mundo, das pessoas e dos bens que deve alimentar-se. Então, considerando essa noção de formação, né, a partir dessa citação, a gente consegue ir analisando, né, que implica, não num estado, mas num processo de mudança, né? Não é um produto final. Falar de autenticidade ou falar de um caminho onde a pessoa mudou, né? Não é só o ponto onde ela atinge um produto final, mas um caminho, uma dinâmica na direção de se tornar, né, cada vez mais autêntica. E aí, com o termo autenticidade, né, pensada como um adjetivo desse processo, a partir das análises steinianas, a gente pode designar tanto a atualidade de um momento no processo de formação da pessoa, mas também um termo que nos permite designar em que medida a formação da personalidade tem acontecido conforme as disposições originárias que carregadas aí pelo núcleo pessoal, né? Sendo assim, a personalidade autêntica não seria, né, um estado, mas um processo. E ser autêntico passa a significar o processo pelo qual a pessoa torna seu aquilo que é disponibilizado em sua estrutura universal de ser pessoa. Vale ressaltar que a pessoa ela não pode desenvolver qualquer caminho de desenvolvimento, né? Ela não pode atualizar todo o seu potencial ao mesmo tempo, ou de qualquer maneira. Ela não pode ser de qualquer modo que ela escolhe ser, né, aleatoriamente. O núcleo pessoal impõe limites ao que cada um pode ser, ou aquelas características potenciais que são possíveis de atualizar em cada momento. Assim como, né, se a gente possui hábitos, dependendo desses hábitos que já estão estabelecidos, esses hábitos também podem, de alguma forma, dificultar uma imediata atualização desse potencial pessoal. A pessoa é responsável pela sua formação. E o que significa isso, né? Citando Edith Stein, o que significa dizer que o ser humano é responsável por si mesmo? Significa dizer que dele depende isto, que ele é e que lhe é pedido fazer de si algo de determinado. Ele pode e deve formar a si mesmo. Então, toda formação é uma autoformação. Isso não significa que a pessoa ela forma-se sem a ajuda de uma comunidade. Isso seria impossível, né? Não significa dizer que ela se forma sem a ajuda de relações significativas. Se não fosse a comunidade, se não fossem as relações significativas,
muitos dos potencial, das características individuais que nós carregamos, não seriam mobilizadas nesse caminho da gente se tornar a si mesmo. A autoformação, né, se referindo a esse termo, significa então que o sujeito e o objeto da ação formadora coincidem. Um tema que é tão importante também para nós ao se falar em clínica. No momento onde um paciente ou um cliente ele toma na mão o seu próprio processo, o protagonismo do seu processo, e ele pode e deve formar a si mesmo, utilizando aí os termos que Edith Stein nos convida a pensar. Essas decisões que a pessoa vai tomando no seu caminho envolve, então, também um questionamento sobre essa direção, né? Se eu posso me formar, se eu posso fazer um caminho, mas qual caminho eu devo fazer? Então, essa perspectiva que, ao falar de formação, que Edith Stein nos convida, envolve também um questionamento sobre a imagem, a finalidade ou a direção desse caminho, onde nós vamos escolhendo a construção, né, da nossa existência, né, e das mudanças que nós vamos assumindo. Em meu ser presente, diz Edith Stein, Potenciato, em meu ser presente eu posso advertir uma maneira atual, mas também uma possibilidade de ser diferente do que eu estou sendo. Eu posso pensar no futuro e na possibilidade de ser diferente, e isso eu faço devido ao reconhecimento das maneiras diferentes que eu já fui no passado. Então, ser presente é a atualização de uma potência que está disponível e que existe antes. Atualidade e potencialidade, como modos de ser, estão contidas no simples dado do fato de ser e são derivadas a isso. Então, considerando esse primeiro passo, né, de uma fenomenologia do processo de uma mudança pessoal, nós também podemos agora lançar um olhar sobre como que um determinado tipo de relacionamento, que é o relacionamento propriamente clínico, né, nesse contexto de caráter terapêutico, como que isso pode favorecer e o que pode favorecer em termos do processo. Né, que a apresentação não é necessariamente a gente buscar o como favorecer, mas o que é, né, o que pode sendo modificado, né, uma vez que a pessoa ela se encontra no relacionamento clínico. Então, o segundo ponto, né, da apresentação, que é a fenomenologia e a psicologia clínica. Então, o que nós estamos chamando aqui de psicologia clínica, né, ou clínica psicológica? Então, certamente aqui a ideia de clínica ela ultrapassa, né, as várias modalidades mais tradicionais, então nós não estamos aqui nos restringindo só a um recorte mais tradicional em termos de uma psicoterapia, no atendimento individual, mas a gente fazendo referência propriamente a uma clínica contemporânea, né? E algumas das características dessa clínica contemporânea, primeiro, que envolve várias modalidades emergentes de atendimento clínico, né? Então, não só uma psicoterapia, né, de longa duração, mas atendimentos individuais como plantão psicológico, o acompanhamento terapêutico, né, muito citado, desenvolvido aí nas obras de Miguel Mahfoud, Henriette Morato. Uma outra característica, né, a clínica contemporânea não é só uma clínica terapêutica, uma clínica que envolve tratamento, mas também uma clínica preventiva, né? Então, prevenção e tratamento se intercruzando aí, na medida em que essas intervenções elas disponibilizam uma atenção à experiência, né, dos pacientes, de clientes ou de usuários de um serviço, seja no estado de sofrimento ou não, né, conforme a pessoa nos busca aí o atendimento, um auxílio. Uma outra característica da clínica contemporânea que nós estamos nos pautando, né, de não se restringir a um setting terapêutico de consultório particular, né, cada vez mais os atendimentos psicológicos sendo realizados em clínicas multidisciplinares, instituições educativas, né, dispositivos aí das políticas públicas de saúde, das políticas, né, de atenção psicossocial. Também uma outra característica, né, por último, dessa clínica que a gente está se referindo, da consideração de uma dimensão sociopolítica, né? Então, considerar
a, durante o atendimento, né, uma reflexão ética sobre as intervenções que nós estamos realizando, como nos chama a atenção a Elza Dutra desde 2004, né, pensando aí como que a ética se sobrepõe e antecede até mesmo, né, a técnica ou até mesmo algum fundamento teórico, mas considerando o contexto social e político, muitas vezes causador de sofrimento, de mal-estar, né, que pode, podendo aí mais uma vez, né, favorecer ou dificultar o processo de mudança das pessoas rumo à autenticidade, rumo a elas se tornarem elas mesmas. Então, considerar a clínica psicológica a partir da fenomenologia significa a gente pensar uma espécie de uma, como dizia Russell, uma ontologia regional. Né? Esse termo ontologia regional já cunhado aí por Edmundo Husserl em Ideias, né? Ideias 1, e a exemplo do que realiza a professora Ana Maria Pezzella, né? Uma pesquisadora italiana, né? Que faz uma ontologia da educação, né? Vai se abrindo cada vez mais, né? Para a gente também estar realizando uma ontologia da clínica, né? Que significa a gente reconhecer a complexidade do fenômeno clínico, pensando aí as várias disciplinas que vão compondo essa área de atuação. E se a gente pensar, né, esse tema que a gente está recortando aqui para a apresentação, né, que é um processo pessoal e autenticidade, de certo também a gente não está falando de qualquer tipo de clínica, de qualquer tipo de relacionamento, né? Nós estamos falando de uma. Não é de uma clínica que busca resolução de conflitos apenas, ou de, né, de superação de sintomas, mas aquela clínica, aquele tipo de método clínico que favorece uma escuta, uma elaboração da experiência, que coloca a pessoa como centro, que cria um espaço para que a pessoa possa examinar as suas vivências, refletir sobre elas, como vem acontecido na tradição da psicologia, de inspiração fenomenológica ou existencial. A gente poderia citar, né, vários autores como, né, Binswanger, Emerdade Boss, Viktor Frankl, Rollo May, né, próprio Carl Rogers também, Eugene Gendlin, numa perspectiva mais humanista e experiencial, né, norte-americana. Então, são perspectivas de psicologia que podem nos ajudar a reconhecer esse processo de mudança, favorecer esse processo, tendo a pessoa como protagonista. Ainda também citando nesse caminho que a gente tem discutido a partir de uma escuta suspensiva, né, um procedimento que tem sido descrito aí pelo professor Cristiano Barreira, num primeiro momento com contribuições aí para uma pesquisa, para pesquisas empíricas em psicologia, a partir do uso da redução fenomenológica psicológica, mas também de uma redução, né, idética e até mesmo do uso de uma redução transcendental, a possibilidade de disponibilizar na atitude de escuta, né, um reconhecimento desses aspectos mais essenciais, tirando aí dessa atitude, desse procedimento, né, contribuições para uma clínica psicológica. Então, a partir dessa clínica, se a gente pensa uma clínica considerando, perdão, considerando, né, então essa fenomenologia de um processo de mudança, entendido numa clínica que é pensada a partir desses moldes, aqui então entrando no ponto, né? O que é que poderia mudar no processo? Né? Quando uma pessoa ela se coloca em processo de acompanhamento psicológico, o que poderia modificar? Então, o terceiro e último ponto, né, dessa apresentação. Mudança pessoal, autenticidade clínica psicológica. Pensar nesse processo que acontece durante os atendimentos clínicos, né, chamaria atenção para o fato de que temos já uma tradição na psicologia. Né? O próprio Carl Rogers foi um dos pioneiros, ao invés de falar de mecanismos de resistência presentes na relação terapêutica, se dedicou a falar, né, e a identificar aí, né, processos pessoais de mudanças na clínica, né, chegou até a descrever fases desse processo, o que é que muda na pessoa durante esse processo de encontro terapêutico, seja da perspectiva do paciente, seja da perspectiva do terapeuta.
indicando aí, né, chamando atenção para um conjunto de vivências que vão se modificando no decorrer dos encontros. Também no Brasil, né, não só a contribuição de Rogers, da abordagem centrada na pessoa, mas a gente poderia citar autores de várias outras abordagens que têm se dedicado a esse tema, como desde o Gilberto Safra, né, quando falava de momentos mutativos, analisando uma clínica a partir da perspectiva winnicottiana, né, mas Mauro Amatuzzi, quando fala de processos humanos e processos pessoais, Miguel Maffucci também, com pesquisas sobre elaboração, né, da experiência e como que isso conduz a uma mudança no processo durante um atendimento do plantão psicológico, ou outras perspectivas, né, até mesmo terapia cognitiva e comportamental, quando o Cordioli vai falar aí de agentes de mudança, ou de indicadores, né, de alta, né, e vão identificando aí padrões, conjuntos, né, classes de vivências que vão se modificando. Mas aqui é a minha pergunta, né? E a contribuição que eu queria entrar um pouco mais, já caminhando, né, para esse último ponto final, seria: mas o que que Edith Stein, a partir dessa fenomenologia clássica, nos chamaria atenção, né, contribuiria para a gente poder pensar uma clínica a partir dessa antropologia fenomenológica? O que que poderia se modificar dentro de um acompanhamento psicológico? Aqui, né, essas identificações de alguns desses temas, elas não partem de uma pesquisa empírica, é uma pesquisa bibliográfica. Então, eu citaria aqui 5 aspectos que poderiam se modificar. Primeiro, autoconhecimento. Então, já na lição 50, né, da filosofia prima de Edmundo Husserl, Husserl examinava a possibilidade de reflexão sobre a vida egológica e a emissão de um juízo sobre as vivências e a própria biografia, que poderia ser tomada como objeto de reflexão. Citando Edmundo Husserl. A exemplo, eu posso lançar um olhar para o conjunto do dia de ontem, né, ou sobre os meus belos anos de universidade, ou até mesmo dirigir o meu olhar sobre as próximas férias. Né? Eu posso fazer um recorte, né, de temporalidade e tomar esse tempo, né, como objeto de reflexão. Voltando à citação. Posso também, né, tomar uma decisão correspondente que se refere, né, a todos esses traços da vida. Eu posso exercitar uma crítica universal de toda a minha vida até esse momento. E unitariamente, junto dessa crítica, eu posso querer dar uma forma a toda a minha vida futura. Partindo dessa citação que Husserl já, né, lançava essa possibilidade de um autoconhecimento sobre as fases da vida, ao considerar essa reflexão sobre si mesmo no contexto da clínica psicológica, é possível reconhecer que um dos principais motivos que dirigem a pessoa a buscar um auxílio profissional é a identificação que algo em sua história ou na atualidade gera um tipo de sofrimento psíquico que necessita de uma ajuda para ser aliviado ou encontrar uma maneira de superação ou de mudança. Mesmo aquelas pessoas que buscam auxílio psicológico em um contexto de autoconhecimento, enfrentam um desconforto de não se conhecerem de maneira suficiente, a ponto de ter claro os critérios das principais escolhas. E sobre esse aspecto, Edith Stein, num livro chamado Ser Finito e Ser Eterno, ao examinar o que significa o ser pessoa, ela faz a seguinte descrição: o desenvolvimento e a formação da alma são realizados em grande parte sem que eu saiba por minha consciência. É possível que eu considere uma experiência dolorosa como já superada e que não pense mais nela durante um longo tempo. Porém, de repente, a memória evocada por uma nova experiência e a impressão sentida e os pensamentos que ela desperta me fazem entender que ela trabalhou em mim o tempo todo, inclusive que eu não seria sem ela o que eu sou agora. Em mim, a saber, em minha alma, em uma profundidade escondida, a maior parte do tempo e que não se abre mais
do que raramente a minha percepção. Tudo que eu vivo provém de minha alma, porque se deve ao encontro da alma com uma coisa que faz nela alguma impressão. Seu ponto de atração ou de partida na alma pode encontrar mais na superfície ou na profundidade. E assim, um dos principais aspectos de mudanças que podem ser identificados na clínica psicológica é o processo de autoconhecimento, de apreensão daquelas experiências que estão registradas na alma e que, mesmo de maneira inconsciente, constituem quem a pessoa realmente é e o que pode estar guiando seus posicionamentos, mesmo que ela não esteja refletindo sobre isso. Caminhar na direção de um autoconceito, por si só pode ser considerado um processo de mudança pessoal, uma vez que o estado de conhecimento de si venha se modificar a cada nova consideração, além de fundamentar novas decisões futuras. É entrar em contato com isso que Edith Stein chama do tesouro de conhecimento da experiência. O segundo aspecto que Edith Stein poderia nos ajudar a considerar aí dentro da dinâmica de mudança é uma atenção aos atos livres, né? O que chamamos de atos livres, citando Edith Stein? Uma decisão, a relação voluntária de uma ação, a aceitação querida de um pensamento espontâneo, a ruptura consciente de uma sequência de pensamento, um pedido, uma oração, um consentimento, uma promessa, uma ordem, uma submissão. Tudo isso constitui ações do eu, múltiplas em seu sentido e em sua estrutura interior. Porém, todas com uniformidade vão compondo a direção do que eu sou e do que eu posso vir a ser. Pensar a ação, né, e um olhar para a ação livre não significa afirmar que a pessoa se torne o seu próprio criador, mas acolhe a capacidade da pessoa de se autodeterminar em uma direção escolhida, respondendo a uma situação que a vida mesma lhe apresentou ou lhe está lhe apresentando. Como adverte Stein, os atos livres são uma forma de compromisso consigo mesmo, o que significa que é a forma mais particular da vida pessoal, uma realização daquilo que é propriamente humano. Isso guarda ao mesmo tempo a expressão de uma estrutura universal e a apropriação de uma maneira autêntica e original das possibilidades humanas, em um processo de mudança na direção de uma autenticidade. No contexto da clínica psicológica, reconhecer a mudança pessoal, no que se refere à realização de atos livres, significa apreender os momentos em que a pessoa ela passa não mais a reagir impulsivamente diante dos acontecimentos, mas assume uma tomada de posição voluntária, examinando os critérios de suas escolhas. Na obra Causalidade Psíquica, Stein já examinava que a psique não estava apenas submetida a um processo de determinação, mas poderia se posicionar diante desses processos, inserindo no fluxo de vivências as tomadas de posição voluntárias nas suas diversas modalidades. Não só o ato livre, mas também como, por exemplo, assumir propósitos, né, de mudanças. A maneira como a pessoa ela pode reconhecer e examinar a direção apontada pelas tendências, pelos impulsos, o momento onde a pessoa ela decide acolher ou rejeitar livremente esses processos, isso pode ir se modificando ao longo de um caminho de acompanhamento terapêutico e a partir de um processo mais reflexivo. Acolher a dinâmica própria da vida afetiva e dos pensamentos que se apresentam na experiência como parte espontânea da própria vida, integrando os aspectos da personalidade
e do caráter no processo de autoformação constitui, então, um dos aspectos de mudança pessoal mais característicos que se apresentam no contexto da clínica. Essa capacidade de mudar o seu jeito de agir, de mudar a sua forma de ação, de decidir como vai se colocar no mundo, como vai se posicionar, o que vai inserir no mundo. Terceiro aspecto, responsabilidade ética. Então, também um convite a acompanhar nos processos dos nossos pacientes, das pessoas que nós estamos acompanhando, esse aspecto da responsabilidade. O termo responsabilidade, tomado aqui no sentido de capacidade de responder às situações que a vida apresenta, também pode ser modificado pode ser identificado como um aspecto de mudança pessoal visado na clínica psicológica. Exercer a responsabilidade implica ter consciência do aspecto ético envolvido nas escolhas e decisões. Responder a algo é diferente de reagir diante de algo, né? Então, comumente, no contexto terapêutico, são identificados várias possibilidades de posicionamento diante do próprio sofrimento ou daquelas situações que são escolhidas pelas pessoas como temas a serem examinados durante o atendimento. Contudo, não se trata só do que eu posso fazer, mas daquilo que eu devo fazer, exigindo a consideração, portanto, da dimensão ética, ao examinar a elaboração da experiência. Em um texto intitulado A Estrutura Ôntica da Pessoa e a Problemática do Seu Conhecimento, ela analisa os mecanismos de tomada de posição, natural e espontâneo, identificando um aspecto mais passivo, né, não livre, uma vez que esses movimentos eles não estão submetidos à direção de um centro interior, né, seriam meramente reações. E ela chama atenção para essa possibilidade da pessoa assumir os próprios movimentos, assumir as ações livres, assumir aí uma liberdade de tomada de posição. Essa dimensão ética, né, onde a gente também pode acompanhar o paciente, a maneira como ele ativa e vivencia esse processo ético da sua existência, envolve um olhar, né, sobre a relação entre o sentir, o querer e o agir. E esse é um tema próprio da disciplina da ética, como adverte Stein já no texto Introdução à Filosofia, de 1919 a 1932, chamando atenção para o fato de que ser si mesmo e agir guiado pela própria experiência implica, né, um olhar que chama atenção para a maneira como a gente lida com os impulsos, lida com as solicitações que a cultura está fazendo, mas as escolhas que nós vamos assumindo nesse processo, falar então de um processo de autenticidade não é só se guiar por aquilo que nós sentimos e queremos, mas assumir, né, no caminho do agir esses critérios que guiam a nossa ação. Portanto, a autenticidade é pensar, né, num trabalho de autoformação que leve em conta o nosso sentimento e o nosso querer, mas a partir de valores que nós vamos considerando, né, no encontro com a realidade, no encontro com os seres humanos. Penúltimo ponto, caminhando para finalizar, o tema da corporeidade também, muitas vezes negligenciado no contexto de uma clínica psicológica. A gente pode pensar o tema da corporeidade na clínica, a partir de Edith Stein, a partir de duas vias, né? Primeiro, a corporeidade como uma expressão da pessoa, né, onde a gente toma o corpo, né, como um instrumento de ação, de expressão de processos pessoais, mas também muitas vezes de estados psíquicos ou expressão de um sofrimento psíquico, né, como sintomas, mas também
uma atenção à corporeidade, pensando aí nos estados que o nosso corpo nos informa, né, sobre o que está se passando conosco. O nosso corpo também é fonte de informação sobre quem nós somos, sobre quem nós estamos sendo. No primeiro aspecto, o corpo é considerado como um órgão da vontade. A corporeidade, para além de sua característica receptiva dos dados da realidade, ela expressa a vontade pessoal. Afirmar o corpo como órgão da vontade, ou como órgão da expressão da vontade, não significa que toda a dinâmica da vontade só ocorra a partir de uma escolha consciente ou reflexiva. Nesse caso, identificamos que a pessoa ela pode modificar a maneira como ela usa o seu corpo para expressar a sua vontade a partir de ações, assim como pode também assumindo escolhas, encontrando através das ações, a maneira como ela usa o seu corpo, um caminho para superar os seus conflitos pessoais, relacionais, comunitários. A segunda via, né, a corporeidade, ela comparece aí como através de uma identificação do estado vital, né, compondo não só aí a maneira como as nossas vivências elas são condicionadas, né, por esse estado vital, mas também a gente poderia, né, condicionadas no sentido de dificultadas, dependendo do nosso estado vital, como, por exemplo, um cansaço ou um processo de adoecimento, né, elas podem dificultar a expressão de uma série de vivências, mas também o corpo ele pode favorecer, né, a expressão da singularidade, favorecer o caminho que nós tomamos na vida. Se a gente consulta o nosso corpo, o estado, né, vital, a energia vital, nós vamos percebendo como que essa energia ela testemunha, inclusive, momentos onde nós estamos vivendo de uma maneira mais autêntica. Existem situações onde a- através da vitalidade do nosso corpo, da energia do nosso pensamento, dos nossos afetos, né, da maneira como a gente usa a memória, é como se a nossa vida tivesse marcada, né, por uma cheia de alma, vamos dizer assim, cheia de vitalidade. Alguma coisa nos acontece que nos toca em alguma profundidade, onde algumas outras coisas não nos tocam, e a nossa vida se torna cheia de alma, né? E naquele momento a gente reconhece que alguma coisa mais própria, mais pessoal, está vindo à tona. E isso a gente reconhece também a partir dessa mudança dos estados da corporeidade. Não só através do brilho nos olhos, né? É todo o corpo sendo ativado de uma maneira diferente. O último ponto, que também a gente poderia acolher aí das contribuições steinianas, né, ao pensar os processos clínicos, é se a gente pensar sobre a questão do sentido da vida, né? Quando a pessoa ela assume um processo de mudança pessoal, ela se coloca nesse caminho de uma busca, sobretudo num contexto de acompanhamento, esse caminho que ela se coloca pode cada vez mais conduzindo para uma abertura de horizonte, uma abertura para si mesmo, mas também uma abertura para a vida e para novas possibilidades de escolha. A ponto de que a pergunta pelo sentido da vida, a pergunta pelo sentido do sofrimento, passa a ser examinado, porque surge de uma maneira espontânea na dinâmica da experiência. Citando Edith Stein, viver autenticamente significa realizar as possibilidades mais próprias e satisfazer as exigências do instante, das condições de vida dadas em cada vez. Mas como devemos compreender isso, se não no sentido da realização de uma essência ou de uma característica que é concedida ao homem, isso com o qual o homem é jogado na existência, mas que tem necessidade para sua realização da participação livre, se não compreendendo uma ordem
ou até mesmo a possibilidade de um plano que o homem não projetou por si mesmo, mas no qual está incluído e deve assumir um papel. Assumir uma mudança pessoal e viver autenticamente significa, portanto, realizar as possibilidades inscritas no núcleo pessoal, que apontam uma direção e um limite para o desenvolvimento potencial daquela pessoa, mas também promove uma abertura para considerar o que lhe acontece em cada situação. E que isso que acontece não seria obra de um mero acaso, mas que pode compor um plano, ou eventualmente uma ordem que vai se apresentando e se impondo a partir da realidade. Em algumas situações, as pessoas podem até, a partir de uma pergunta assim, experimentar alguma perspectiva de um senso religioso, mas não necessariamente. O fato é de que, em muitos processos, essa pergunta pelo sentido, essa atenção, essa solicitação de um olhar autêntico para si mesmo e para aquilo que a vida está provocando, passa a ser considerado como um pedido de atenção. Então, é nessa perspectiva, apesar de não serem temas, necessariamente tão originais ou tão novos, vamos dizer assim, mas a possibilidade de acolher da clínica, acolher, visualizar durante um processo de atendimento clínico, a partir de uma antropologia fenomenológica, esses 5 aspectos, que eu estou chamando a atenção, a gente poderia ter tantos outros, ou até mesmo a partir de um exame, de um estudo de caso, de uma análise de casos empíricos, acompanhar tantos outros aspectos que se modificam na pessoa. O que eu chamo a atenção aí a partir da fenomenologia, o que eu quis compartilhar com vocês a partir dessa apresentação, de um tema tão clássico e tão necessário para a clínica psicológica, mas lido, a partir de uma antropologia fenomenológica, de uma descrição mais da fenomenologia clássica, tanto de Russell quanto de Edith Stein, para que a gente tenha aí alguns desses elementos para reconhecer, o que pode ir acontecendo, quando a gente se coloca num certo tipo de relacionamento com aquelas pessoas que nos solicitaram, algum acompanhamento e alguma ajuda. Tá? Agradeço muito a possibilidade de estar com vocês nesse evento, professor Jean, brigadíssimo pelo convite, a possibilidade de dividir aí com vocês um pouco desse percurso de estudo aí, e de uma clínica fenomenológica, que vai acolhendo aí gradativamente as contribuições de Edith Stein. Viu? Fico à disposição, apesar do avançar da hora, mas brigadíssimo aí a todos pela presença, quem está conectado com a gente online, mas também vi muitos alunos aí e pessoas presentes no evento. Um grande abraço. Bom, Aquiles, muito obrigado. Eu estou extremamente feliz pela sua participação, pela primeira vez aqui com a gente. E eu gostaria de destacar que a Edith Stein é uma autora pouco conhecida aqui na Universidade Federal do Maranhão. E tem sido a partir das discussões, dos textos do professor Cristiano Barreira, que a gente tem feito uma apresentação da Edith Stein aqui nos seminários. Agora, aqui no auditório, a gente tem alunos da disciplina de Psicologia Fenomenológica Existencial 1, do segundo período do curso de Psicologia, em que eles estão fazendo pesquisa sobre os filósofos fenomenólogos da existência. E a Edith Stein é uma dessas autoras que entra em cena
para que eles pesquisem, conheçam as obras, as contribuições, as influências. Então, no primeiro momento, para eles ainda é muito novo, não tem maturidade ainda para entender a dimensão daquilo que é o trabalho da Stein, e como você bem colocou, por intermédio, inclusive, dos trabalhos da professora Ângela Lisbelo, né, que é uma das representantes principais no mundo, mas no Brasil, como tem nos afetado com a obra da Stein. Quanto ao tempo, você foi bastante cirúrgico, apesar do atraso, né, que a gente teve aqui pelos problemas técnicos, mas eu fiz algumas anotações, eu vou passar a palavra depois para os colegas, de alguns pontos que você trouxe, né, e como supervisor da área clínica e como professor, alguns elementos são muito interessantes, né, quando você trata da questão da clínica contemporânea. Como é que é essa atuação do psicólogo na clínica para tentar pensar uma ação efetiva em relação ao sentido, ao sofrimento e à ideia da autenticidade. E aí você trouxe a ideia do princípio da individuação, a ideia de que toda formação é uma autoformação, né? E aí você citou brevemente o Russell, falou da mudança pessoal, e quando você traz a questão da obra da Stein, da causalidade psíquica, infelizmente a gente não conhece essas obras ainda, né? E tem as próprias questões da tradução, que é algo que dificulta, né? Você domina italiano, então é muito mais fácil para trabalhar isso. Quando você traz a ideia de abertura de horizonte, né? A pergunta pelo sentido da vida, e você cita a própria Stein, falando de viver autenticamente, significa realizar possibilidades mais próprias. Na tua experiência com a clínica, como você observa o preço que a pessoa está disposta a pagar por ser autêntica, por assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas? Porque, de um modo geral, nós estamos condicionados a funcionar, buscando sentidos fora de nós, buscando adaptações de regras sociais moralmente estabelecidas. E aí você está trazendo uma coisa importante, que é o preço, né? Pagar o preço por essa responsabilidade, que isso tem a ver com um modo de autoformação, né? E quando você traz a ideia de responsabilidade ética, né? Essa capacidade de responder às situações que a vida apresenta. Geralmente, quando a gente está na clínica, a gente pega pessoas que vão em busca do terapeuta, do psicoterapeuta, como aquele que vai apontar os caminhos, como aquele que vai fazer um planejamento de caminhos, que é isso. E aí há uma mudança de lado, né? Quem se torna paciente somos nós, e quem precisa ser agente é a pessoa que está sendo atendida. E essa mudança é muito cara, porque há uma mudança de postura, há uma predisposição, né, em assumir os riscos da própria existência. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar, nessa tua prática e com o trabalho que você desenvolve, você observa que há uma disposição para assumir essa responsabilidade, há um compromisso ético da própria pessoa atendida, ou há um tempo de demora nessa mudança em função daquilo que ela espera que o processo faça com ela? Então, a minha pergunta é muito nesse sentido, porque quando você traz o tema da autenticidade, ser autêntico é um preço muito caro para a pessoa que está em situação clínica, para que se disponibiliza ao processo clínico, né? Porque no primeiro momento é toda uma fantasia, eu vou à terapia, aí o psicólogo vai me ajudar. E no momento que ela começa a ver a dinâmica do atendimento, ela vai vendo que não é bem assim, né? Em que, como diria o Kierkegaard, né? O psicólogo é o ajudante. Eu estou lá para te apoiar, eu estou lá para te acompanhar, mas não para tomar as rédeas da tua vida. Então, eu queria agradecer e se for possível, queria um comentário seu em relação a isso. Muito obrigado. Que pergunta bonita, professor Jean.
E é uma das principais mesmo, né? Até porque vamos pensar, né, do ponto de vista prático agora, né? Então, fazendo essa análise no sentido mais teórico dos aspectos essenciais, mas eu acho que a primeira coisa é pensar que, considerar o tema da autenticidade na clínica, é, envolve a gente pensar essa dinâmica de construção e de elaboração da experiência da pessoa. Caso contrário, ela troca um ideal, um modelo externo por outro modelo externo, né? Isso eu acho que é o primeiro cuidado, né, que a gente precisa ter na prática do atendimento clínico, né? Então, a gente está cansado de ficar se adequando às expectativas das outras pessoas e, né, trocar uma prescrição, trocar um script para o outro, que agora, não, eu quero ser autêntico. O que que é ser autêntico? A gente corre risco só de, num caminho clínico, acompanhar a pessoa num outro processo de idealização ou de fantasia, né? Então, quando a gente se pergunta, acompanha a pessoa, descrevendo a experiência dela, geralmente uma situação de sofrimento, ao olhar para aquele momento, ela já inaugura ali uma, uma identificação do que é mais próprio, né? Inclusive é via sofrimento, não só através do desejo ou de uma idealização de uma nova forma de vida, de ser feliz, do que ela precisa assumir diante do outro, mas nesse embate com a realidade, nesse horizonte de encontro com o mundo, já no momento onde ela vai examinando, falando do sofrimento dela, das decepções, né? E ao mesmo tempo ela vai identificando os desejos que ela tem, né? A maneira como ela se realiza mais, a maneira como ela se sente mais inteira. É um caminho de uma conquista que só acontece mesmo dentro de um tempo totalmente personalizado. Isso pode acontecer, né? A pessoa ela pode dar um passo de reconhecimento muito significativo num único atendimento clínico, como dentro de um plantão psicológico, demorar meses para poder entrar em contato com esse aspecto mais central da experiência. Mas até mesmo, né? Você utilizou uma expressão assim, mas e esse preço que a gente paga para ser a gente mesmo, né? Acho que isso também costuma ser vivido de uma forma pessoal e até autêntica, né? Qual que é o preço que cada um dá conta de pagar em cada momento, né? O fato é que quando a gente experimenta certas coisas na vida, coisas boas, é difícil a gente se contentar com alguma coisa menos do que aquilo. A gente experimenta uma forma bonita de se realizar no trabalho, né? Um relacionamento que é mais correspondente, uma relação que seja mais interativa, comunicativa, ou recíproca. O nosso desejo ele vai cada vez mais caminhando para essa direção, né? Então, o preço a se pagar, ele passa, pensando do ponto de vista prático, né? Assim, das experiências de muitos atendimentos que eu faço no consultório. Ele passa a ser proporcional ao valor que a pessoa experimentou daquela situação, né? É aí que ela vai bancando ou não bancando certas situações em seus posicionamentos, mas também reconhecendo os próprios limites, aquilo que ela dá conta de sofrer, né, quais relações e achando um caminho, né, nas relações que ela deseja manter ou daria conta de viver ou de bancar algum conflito em algumas daquelas relações. Isso eu acho que vai mudando, né, em cada caso, em cada pessoa. Então, pensar uma clínica a partir da fenomenologia e da filosofia da existência nunca vai ser uma proposta, inclusive não é uma proposta de um ideal, um novo ideal de autenticidade, né? Trocar um ideal né, de normatização por um ideal contemporâneo, né, de autenticidade, né? Acho que isso Charles Taylor já chamava atenção para a gente. Então, acho que passa por esse caminho de um reconhecimento, né, de ajudar a pessoa a ver na própria, a refletir na própria experiência, não só, né, o caminho que ela encontra, que vai realizando, mas também o sofrimento que ela vai dando conta de suportar ou de construir, né, as lutas que ela vai dando conta de
de bancar, né, durante esse caminho. E o trabalho do trabalho da clínica é muito mais esse acompanhar esse processo onde ela vai realizando essa autoformação, né? Mas uma vez experimentadas certas coisas, né, algo dentro dela vai sendo ativado numa perspectiva mais profunda. Eu acho que seria um pouco por aí, assim, né, o início de uma resposta. Muito obrigado, Pires. Eu vou passar a palavra para a Ítala Danilo para poder fazer essa questão. Eu vou pedir que você abra a câmera e o microfone, ok? Ítala? Olá, boa tarde. Primeiro, obrigada, né, pela oportunidade de participar desse congresso. Acho que muito importante, um congresso de fenomenologia, trazer diálogos, né, com outros autores ou com novos autores que estão surgindo no campo da fenomenologia. Eu sou Ítala Daniela, eu sou psicóloga, doutora em psicologia clínica e trabalho com o pensamento da Hannah Arendt, né? Eu acho que por isso que me deixa tão feliz aí começar considerando que a abertura de um congresso de fenomenologia nos apresente o pensamento da Edith Stein. Eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira, professor Aquiles, como o pensamento da Edith Stein, né, ele pôde abrir novas contribuições para o teu fazer clínico, efetivamente, né? Eu acho que a gente vem aí de uma tradição muito russeliana, heideggeriana, né? A Edith, aluna do Russell, né? E parte ali de alguns pressupostos, mas no teu fazer clínico, como o pensamento, os apontamentos da filósofa Edith Stein pôde fazer algumas viradas ou algumas torções de compreensão, né, na tua escuta clínica. Eu acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta advém também da leitura do teu livro, né, publicado aí com o professor Cristiano Barreira, quando você aponta, eu acho que dialoga aí com o que o Jean estava falando, quando você aponta para o processo da questão da autenticidade, né, e você, né, vai discutindo ali a questão da autenticidade da comunidade, da autenticidade da política e da própria formação da autenticidade. Contextualizo essa pergunta, né, da autenticidade e da via comunitária, ou da comunidade, né, como a Edith Stein vai apontar, pela crítica que a Hannah Arendt faz à história da filosofia moderna, né, por ter se distanciado desse caráter político e desse caráter de comunidade, né, Hannah Arendt vai chamar da teia humana, né, então a Arendt tem uma crítica muito forte nesse fator, e na minha discussão com a, né, psicologia clínica e Hannah Arendt, eu também venho discutindo a importância desse aspecto comunitário, da comunidade, né, da construção dos cenários de singularização da pessoa, né, a singularidade que advém aí dessa relação com a comunidade. Então, articulando com a pergunta do professor Jean, né, articulando com a sua fala, do que você também já vem discutindo nas suas publicações, inclusive no livro, como você terceria essa questão da autenticidade, da comunidade, sem perder em consideração o núcleo pessoal da alma, né, ou a pessoa. Não sei se ficou clara a pergunta, mas eu acho que seria algumas tessituras, e obrigado mais uma vez, professor Jean, pela palavra, e professor Aquiles pelas considerações tão importantes. Bom, eu que agradeço, Itala, pela pergunta. A primeira eu acho que foi muito espontâneo, assim, né? Eu estudava Edith Stein muito mais num contexto, né, da filosofia, né, de uma filosofia fenomenológica, pensando muito em pesquisas empíricas mesmo, né? Não era uma pretensão minha tirar consequências de uma, né, para a clínica a partir de Edith Stein. Mas ao longo desses anos, né, assim, então desde quando eu me formei há muitos anos atrás, a partir da leitura da Edith Stein, ela me ajudava a reconhecer nos processos clínicos alguns aspectos que outros autores não haviam descritos,
né? Eu vinha de uma perspectiva de formação muito da logoterapia de Viktor Frankl, que falava da dimensão espiritual, falava, né, de um posicionamento, de uma busca de sentido, mas eu percebia que a Edith Stein chamava atenção para muitos desses processos, assim como há exemplos do que eu falei, né, uma tomada de posição voluntária, uma tomada de posição a partir de um propósito, a energia vital, a maneira como estar diante de valores, né, mobilizava a pessoa de uma maneira diferente. Então, tirar implicações para a clínica foi acontecer de uma maneira muito espontânea, né? Só depois, né, muitos anos depois, né, no doutorado, que eu comecei a me perguntar, né, sobre quais seriam mesmo algumas contribuições mais clínicas de Edith Stein. Então, é agora que eu tenho começado a fazer esse trabalho, né, também muito em diálogo com outros professores, outros pesquisadores, por exemplo, a professora Suzana Filizola também, né, a gente tem muitas vezes reconhecendo nos atendimentos clínicos é, essas descrições que Edith Stein havia feito a partir de uma antropologia filosófico-fenomenológica, né? Então, não nasce daí ainda, né, processos de condução dos atendimentos, mas essa capacidade de escutar e ajudar a pessoa a se escutar como pessoa, se escutar como, né, como aquilo que é mais próprio dela no seu dinamismo. E a segunda pergunta, quando você, né, descreve muito bem, né, explicita muito bem a dimensão comunitária ou até mesmo política, é algo essencial na obra da Edith Stein, essa dimensão da comunidade, né? Então, o caminho de realização humana, o caminho de se tornar autêntico, ele não acontece como um caminho isolado, ele é um caminho que acontece, né, a partir dos encontros, das relações e, sobretudo, né, das relações de comunidade, né? Edith Stein, ela descreve, existem vários atos sociais, várias formas da gente estar em relação, né? Uma relação de massa, uma relação de sociedade, onde a gente só se interessa por algumas características dos outros, né? Das outras pessoas, né? Relações baseadas em interesses, mas relações de comunidade, onde a gente está diante do outro, reconhecendo o outro como pessoa, se deixando tocar pelos seus posicionamentos, pelos seus valores, via empatia. Né, em vários trechos da obra steiniana, o tema da comunidade é um tema central. Assim, né? Eu cheguei a citar agora na apresentação do trabalho, se não há uma rede de relações significativas, e aí quando fala de comunidade não é necessariamente um grupo, né? Pode ser uma relação entre duas pessoas, entre três pessoas, vários tipos de comunidade. É diante de um outro que eu sou mobilizado, eu sou provocado, né, a viver coisas que sozinho eu não viveria, né? A acionar potenciais, qualidades, desenvolver experiências que sozinho não poderia desenvolver, né? Mas também limites, né? Conhecimentos. Então, para que eu possa ser eu mesmo, eu preciso estar dentro de um certo tipo de relacionamento. E nesse sentido, até mesmo a política, né, a vida política, o Estado, vamos dizer assim, né, ele pode favorecer ou dificultar isso. Né? Ele pode desenvolver políticas públicas que, de uma certa forma, silenciem a diferença, a diversidade, dificultem a expressão de si mesmo, ou políticas públicas que também podem favorecer a expressão de si mesmo, das várias formas de diversidade, de alteridade, né? Mas o âmbito onde isso acontece é no âmbito das relações, né? No âmbito das relações propriamente comunitárias, né? Então, eu não sei se eu respondi aí as duas perguntas, mas pelo menos um ponto aí de reflexão inicial, viu? Muito obrigado pela chance de dividir aí, né, esses dois aspectos aí também da obra. Bom, Sim, professor, muito obrigada. Obrigado aí pela participação. Como nós já estamos às 15h28, eu vou realmente agradecer ao professor Aquiles pela participação, pela excelente conferência.
E vou também perguntar, Aquiles, se eu posso divulgar o seu livro. Posso fazer? Eu fiz uma pequena projeção, mas acabei esquecendo de perguntar para você. Mas ele está disponível, né, como e-book, correto? Se você quiser falar brevemente. Isso, pode divulgar sim. Obrigado, professor Jean, por lembrar. É um e-book, esse e-book ele né, resultado aí da pesquisa de doutoramento, né? Então, a pesquisa que eu desenvolvi juntamente com o professor Cristiano Barreira, né, que foi meu orientador, e agora, esse ano, a gente teve a oportunidade de, né, transformar aí, adaptar aí a tese em forma de livro, é um e-book gratuito, quem se interessar, né? Então, a pesquisa foi desenvolvida aí na universidade pública, lá na USP, a gente teve essa possibilidade também de transformá-lo em livro, e quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né, com esse tema aí da autenticidade e corporeidade, né, na obra de Edith Stein, fique à vontade, pode baixar, ler, divulgar, é para isso mesmo que ele está aí. E fico à disposição, né? Quem quiser depois me escreva, pegue o contato aí com o professor Jean, a gente vai se falando aí em outros meios. Professor Jean, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente vai acompanhando aí os trabalhos, viu? Bom trabalho a todos aí nessa tarde. Professor, nós que agradecemos, a porta vai estar aberta a partir de agora para novos diálogos. Eu estou com algumas ideias aqui, depois eu converso com você. Dizer da nossa satisfação, que bom que a gente está abrindo, né, o trabalho com Einstein, que é uma autora não conhecida, e nós nos encontraremos na quinta-feira, na mediação da palestra da professora Ângela, que o senhor fez a cortesia de nos atender, tá bom? Quiser continuar conosco, a gente vai passar agora para a conferência do professor Jonas.